Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, o seguinte: E aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meu irmão, minha irmã, nós cruzamos caminhos todos os dias com uma multidão que caminha a passos largos, porém anestesiados em direção ao abismo da ausência de Deus. Esse é o pior dos abismos, a ausência de Deus numa vida, numa família, numa sociedade, numa geração. O cenário que o evangelista Lucas nos apresenta não é apenas o registro histórico de um milagre extraordinário na Galileia. Trata-se de um espelho cirúrgico da nossa própria geração. Hoje, as nossas cidades não choram mais os seus mortos com o pranto honesto daquela viúva. Em vez disso, nós os sepultamos sobre os escombros do entretenimento sem fim, das telas que nunca se apagam e de uma busca frenética por distrações que funcionam como uma morfina espiritual. Nós vivemos dias anestesiados, onde a dor do vazio existencial muitas vezes é mascarada por algoritmos projetados para nos manter ocupados o suficiente para nos esquecermos que estamos morrendo. Nós buscamos o barulho, a agitação, para não termos que ouvir o silêncio da nossa alma distante do Criador, ignorando o fato de que a verdadeira vida só floresce quando nos despimos das ilusões deste século para nos achegarmos àquele que é a própria vida. Olha, para compreendermos a profundidade teológica deste encontro nas portas de Naim, nós precisamos olhar para o contraste geográfico e espiritual que se desenha naquela estrada. De um lado, descendo a montanha, caminha a caravana da vida. Jesus, seus discípulos, e o texto bíblico diz aqui, e uma grande multidão o seguia. Todos cheios de expectativas, testemunhas de sinais e maravilhados com a proximidade do reino de Deus. Do outro lado, subindo a partir da cidade, marcha a caravana da morte. Um caixão aberto, uma mãe desamparada que já havia chorado a morte do marido e agora chorava o único filho, acompanhada por uma multidão que cumpria o doloroso ritual do luto. Dois contrastes muito grandes. E o texto bíblico aqui nos diz que o encontro aconteceu exatamente na porta da cidade de Naim. Na antiguidade, as portas eram o lugar dos tribunais, dos grandes negócios, das decisões legais e do fluxo da vida social. É no centro das decisões humanas, onde o homem tenta governar a si mesmo, que a morte cobra o seu preço mais alto.
A viúva de Naim não havia perdido apenas o seu filho. Na estrutura socioeconômica daquela época, ela havia perdido a sua identidade, a sua segurança jurídica, o seu sustento, o seu futuro. Ela era a personificação da falência humana diante do pecado e da finitude humana. Ela representava o limite onde o esforço humano nada mais pode fazer, senão chorar e carregar o seu cadáver. Mas é exatamente nesse ponto de intercessão que a teologia da compaixão, a compaixão divina, se manifesta de forma assim escancarada, digamos. Lucas registra que, ao ver a mulher, o Senhor moveu-se de uma íntima compaixão por aquela mulher. A expressão utilizada aqui para compaixão aponta para as entranhas, para um mover profundo e visceral que afeta o âmago do ser da pessoa. Deus não olha para a nossa miséria espiritual com uma indiferença fisiológica ou filosófica ou com uma reprovação fria. Ele se move por nós. Em um mundo contemporâneo que nos ensina a buscar a Deus apenas como um solucionador de crises estéticas ou um garantidor de bem-estar terreno, Naim nos lembra que o primeiro passo da nossa aproximação a Ele é o reconhecimento da nossa absoluta incapacidade. A iniciativa do encontro parte de Jesus. Ele caminhou até Naim, sabendo exatamente quem encontraria na porta daquela cidade. A beleza dessa narrativa reside no fato de que, quando nós decidimos romper com a anestesia do entretenimento e buscamos a face do Senhor com sinceridade, nós iremos descobrir que Ele já estava a caminho, movido por um amor intenso, por uma íntima compaixão, que não tolera nos ver marchando em direção ao cemitério da indiferença espiritual. A ordem de Jesus, quando encontrou com aquela mulher e o seu filho no caixão, a ordem dele, aquela mulher, rompeu com toda a lógica humana. Ele disse: não chores. Como dizer a uma mãe viúva que acabou de perder tudo? Como dizer para estancar o pranto? Essa palavra só faz sentido porque não é um conselho de autoajuda, mas um decreto real de quem está prestes a mudar a realidade dos fatos. No entanto, o ápice teológico desse texto bíblico se manifesta no versículo seguinte. Diz que Jesus se aproxima e toca no caixão. Pela lei levítica, tocar em um morto ou em algo que o carregasse tornava a pessoa cerimonialmente imundo, impuro, afastando-o da presença de Deus no templo. Mas Jesus invertia a lógica da contaminação. Quando a pureza encarnada toca a impureza não contamina Jesus. É a santidade e a vida de Jesus que absorvem e aniquilam a morte daquele jovem. Quando Jesus toca o caixão, os carregadores param. Há um poder que interrompe a marcha fúnebre da história. Os carregadores daquele jovem representam as estruturas deste mundo anestesiado. São as distrações, os entretenimentos, os prazeres passageiros, o orgulho intelectual que nos carregam sutilmente em direção ao esquecimento de Deus, em direção à morte espiritual. Quando nos dispomos a buscar ao Senhor, Ele toca a nossa estrutura e faz parar o cortejo que nos levava para a destruição. Ao proferir as palavras, jovem, eu te digo, levanta-te, Jesus está, na verdade, demonstrando a sua autoridade sobre o império da morte. A voz que criou o universo por meio do
do Logos é a mesma que penetra o estado de decomposição e ordena o retorno da consciência e do fôlego de vida para aquele jovem. E o texto bíblico aqui diz que o defunto se assentou e começou a falar, imediatamente. O primeiro sinal da ressurreição espiritual é a recuperação da voz e da capacidade de se comunicar com o Deus vivo. Uma geração anestesiada, entretida, ocupada pelo entretenimento, ela perdeu a capacidade de falar com Deus. Ela apenas consome informações, reage a estímulos e repete slogans vazios. A nossa oração tem se tornado rala. O nosso clamor foi silenciado pela distração e o nosso altar está a cada dia em ruínas. Quando o Espírito de Deus nos ressuscita desse estado de torpor, a primeira evidência é que nós começamos a falar a linguagem do arrependimento, da adoração e da busca faminta pela sua presença. Nós nos assentamos, abandonamos a postura de cadáveres espirituais arrastados pela correnteza cultural e passamos a assumir a nossa posição de filhos gerados para a eternidade. Após operar este milagre, Jesus realiza um ato de profunda restauração comunitária e relacional. O texto bíblico diz que Jesus entregou o jovem à sua mãe, restituiu aquilo que era objeto de alegria e felicidade para ela. O milagre de Deus nunca é um espetáculo para o entretenimento da multidão. Ele visa a restauração da comunhão. A anestesia dos nossos dias isola as pessoas. O entretenimento moderno promete conectar o mundo inteiro, mas produz a geração mais solitária, mais deprimida e mais espiritualmente órfã da história humana. É a nossa geração. Ao devolver o filho à sua mãe, Jesus reconecta o jovem à aliança, à família e ao corpo. A teologia de Tiago nos lembra que, se nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós, não é assim? Esse achegar-se mútuo não ocorre no vácuo do individualismo egoísta, não, mas no calor de uma vida de devoção comunitária e de serviço. Quando nós permitimos que o Senhor nos ressuscite da nossa apatia, Ele nos devolve a capacidade de amar, de nos importar com o próximo e de viver uma espiritualidade encarnada, longe do exibicionismo estéril que caracteriza as redes deste século. Olha, meu irmão, minha irmã, o impacto desse acontecimento na multidão, o texto bíblico diz que foi imediato e avassalador. De todos, diz o texto bíblico, que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Esse temor não era o pavor do castigo, mas o espanto severamente diante da santidade e do poder manifestos por Jesus. E é exatamente esse temor que falta aos nossos dias saturados de diversões vazias. Nós banalizamos o sagrado, transformamos o culto em entretenimento e tratamos o Todo-Poderoso como um conceito conveniente para os nossos discursos. Naim, a cidade de Naim nos convoca a resgatar a profundidade do temor do Senhor, a reconhecer que fomos visitados pelo Deus que não divide a sua glória com as nossas distrações ou conveniências. Se quisermos ver nossa geração e as nossas famílias transformadas, precisamos clamar por essa visitação que interrompe enterros e ressuscita os mortos espirituais. Na verdade, nós precisamos muito jejuar da distração excessiva, desligar os ruídos artificiais do mundo e buscar a Deus no secreto do nosso quarto, consagrando as nossas mentes, os nossos corações ao que é
realmente eterno. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que a mensagem de Naim possa ecoar em nossos corações como um toque de trombeta no meio da noite. Não há mais tempo para vivermos como mortos-vivos, carregados pelo fluxo de uma cultura que odeia o silêncio e teme a reflexão teológica mais profunda. Que o Senhor da vida encontre a nossa geração na porta da nossa cidade espiritual, que Ele interrompa os cortejos da nossa indiferença e que o seu toque soberano nos desperte do sono da anestesia mundana. E aí é quando nós precisamos, com muito mais determinação, nos achegar a Deus com lágrimas de arrependimento, abandonando os ídolos do entretenimento que roubam o nosso tempo de intimidade com o Senhor. E quando fizermos isso, com o coração contrito e humilhado, aí sim teremos a certeza absoluta de que Ele se achegará a nós, estancará o nosso pranto, nos tomará pela mão e nos fará caminhar, não mais em direção ao sepulcro, mas na plenitude da vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.